Olá, começa agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, eu converso com o Dr. Geraldo, o cardiologista do sindicato. O nosso assunto é hipertensão. Acompanhe agora aqui no SSPTV. No programa de hoje, a sua dica de saúde, a dica tão especial de saúde do SSPTV é com o Dr. Geraldo, cardiologista, que atende no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também. E hoje a gente vai falar de hipertensão, né, doutor? Tudo bem. Novamente, o mesmo assunto de hipertensão arterial. Nunca é demais, que afinal de contas é uma das doenças, né, que acaba matando muita gente. Por mais que você fale, você acaba nunca esgotando, né, o assunto sobre pressão alta, né? É sempre importante falar sobre isso, né? O médico chama a atenção para o fato de que em dias mais frios é preciso estar mais atento à hipertensão arterial. Segundo pesquisas, o número de infartos aumentam em épocas mais frias. Na verdade, o frio veio até um pouco mais intenso do que a gente esperaria para Barretos, né? E nessa época de frio intenso, as doenças do coração aparecem mais. A pressão tende a subir mais, o número de infartos aumenta, né? Então, nessa época de frio, é importante ter mais atenção sobre isso. Sendo assim, é preciso aferir a pressão arterial sempre e tomar os medicamentos recomendados pelo médico. Sobre a pressão alta, todo mundo tem que medir sua pressão. Tomar os medicamentos? Independente da idade. Se tiver 20 anos, 30, 40, e mesmo que ele não tenha pressão alta, ele tem que medir a pressão de tempos em tempos, a cada 6 meses, a cada ano, sempre tem que estar atento ao problema da hipertensão arterial. Aquele paciente que tem diagnosticado hipertensão arterial tem que fazer o acompanhamento com o seu médico, de acordo com o que o seu médico orientar. Mas sempre é importante dizer que hipertensão arterial é uma doença que em 98% dos casos não tem cura. Uma vez diagnosticada a hipertensão arterial, você sempre tem que estar se tratando da pressão alta. Pode trocar o remédio, às vezes diminuir, aumentar o medicamento, mas dizer que você vai usar um período de 6 meses e parar o medicamento, não tem como. Sempre tem que estar tomando medicamento. A hipertensão arterial tem tratamento, porém não tem cura, por isso é preciso levar o tratamento a sério. A hipertensão arterial é uma patologia, uma doença que sempre tem que estar se tratando. E o principal motivo que a gente sempre alerta para esse fato é que não dá sintomas. Então não é como uma pneumonia, que tem tosse, febre, um resfriado, uma cólica de rim que tem dor, uma infecção urinária que tem febre. A hipertensão arterial, ela não tem sintomas. O paciente está com pressão de 20/12 e está jogando bola. E às vezes, aí que o grande problema é que o paciente não pode esperar sentir algo para tratar. Esse é o grande problema. Então tem que tratar a pressão mesmo que esteja sem sentir nada. Segundo o Dr. Geraldo, a hipertensão arterial é uma doença crônica e ele explica quais são os sintomas quando eles existem. Como a hipertensão arterial é uma doença crônica, né? Por isso que muitas vezes ela, na maioria das vezes, não dá sintomas. Mas o paciente pode ter cefaleia, dores de cabeça, dores na nuca, pode ter tonturas, né? Palpitações, né? Irritabilidade, né? Pode ter esses sintomas.
Bom, o importante é que você fique sempre ciente de ficar aí aferindo a sua pressão arterial, cuidar da sua alimentação e fazer o uso do seu medicamento sempre. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para falar também aí quem, pensa em fazer consumo de bebida alcoólica. Será que pode? Será que não pode? Então fica por aí que a gente já responde para você. Atenção, servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 33227929. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Venha almoçar no restaurante Alho Poró, uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Estamos de volta e na nossa dica de saúde de hoje o assunto é hipertensão arterial. Doutor, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer, né? A gente até deixou essa pergunta no ar antes de ir para o intervalo. Pessoas que fazem o uso de medicamentos para a hipertensão arterial podem consumir bebidas alcoólicas? Não é recomendável? O que deve ser feito? Bom, tem pacientes que não podem usar bebida alcoólica. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem pacientes que podem usar bebida alcoólica de uma maneira extremamente moderada. Então, o paciente, por exemplo, que é hipertenso, que está com pressão de 18/12, iniciou o tratamento, a pressão não está ainda estabilizada, esse paciente também não pode usar bebida alcoólica. Caso ele esteja medicado, mesmo com os medicamentos, e esteja com a pressão normal, é claro, sempre a gente alerta para ele seguir as orientações do médico dele. Mas, de maneira geral, o paciente pode ingerir uma bebida alcoólica, como a gente diz, de maneira social, né? Uma cervejinha, isso aí tudo não tem problema. Não tem contraindicações com os medicamentos? Não. Desde que o paciente esteja bem orientado, que a pressão esteja compensada, que o triglicérides dele não esteja muito alto, que não tenha problema de fígado. Tem uma opção de atenuantes aí, né? Mas o Dr. Geraldo explica que o sal ou cloreto de sódio é o grande vilão para quem tem hipertensão arterial. É preciso diminuir a ingestão de sal. O sal é o grande vilão da pressão alta. Nós brasileiros temos o hábito de usar o sal de 3 a 4 vezes mais do que a população mundial. É um absurdo tanto de sal que a gente costuma. Gostamos de comida salgada, né? A gente come muito sal, muito. Então, existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia no sentido de diminuir a ingesta de sal do brasileiro, né? Mas a primeira preocupação do médico em tratar a hipertensão arterial
é diminuir a ingestão de sal. Isso também se aplica ao sódio, porque quando a gente compra comidas industrializadas, geralmente as pessoas olham a quantidade de calorias, né? As pessoas só se preocupam com a quantidade de caloria, não se preocupam com a quantidade de sódio. E a quantidade de sódio nessas comidas industrializadas são muito altas. Tem alguns alimentos, né, que são industrializados, que o teor de sal é imenso, né? Uhum. Então, esses embutidos, né, enlatados, de maneira geral, costumam vir muito salgados. Então, o uso tem que ser bem restrito. A população não costuma associar muito o sódio, o cloreto de sódio com o sal. E no fim vai dar na mesma. Não, é o mesmo. É ele que faz a pressão subir. É o que vai prejudicar a saúde do mesmo jeito. É ele que é o vilão da história. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Exatamente. Ainda segundo o Dr. Geraldo, o paciente brasileiro não costuma tomar os medicamentos de forma correta, o que acaba prejudicando o tratamento e principalmente o controle da hipertensão. Para você ter uma ideia, a incidência, né, a prevalência de hipertensão arterial mundial é mais de 20%. Né? Não é? Agora, o grande problema do paciente brasileiro é ele tomar o medicamento, às vezes, não de uma maneira muito ordeira. Ele sempre troca o medicamento, às vezes, ele toma uma dose menor do que a indicada, né? E a preocupação hoje mundial exatamente é fazer com que o paciente use o medicamento, mas que esteja bem controlada a pressão alta dele. No Brasil, nós não temos dados assim oficiais, mas acredita-se que uma pequena parte da população que tem pressão alta e que usa o medicamento não o usa de maneira adequada. Ao contrário, por exemplo, dos países, por exemplo, o Canadá, por exemplo, dos 100 pacientes que tratam de hipertensão, 70% está controlado. Fazem um bom uso do remédio. Um bom uso e são controlados. No Brasil não acontece isso. Então a preocupação hoje é fazer o paciente controlar a pressão, medir, ir ao médico, às vezes trocar medicamento, né? Mas sempre com orientação médica, né? Uhum. Isso que é importante. Tá certo, doutor. Muito obrigada por mais uma vez participar com a gente, dando mais uma dica de saúde. Ok. É isso aí. E olha, faça bom uso dessa dica, mantenha a sua pressão arterial controlada. Estes são os aniversariantes de hoje, 30 de agosto, sexta-feira. Oswaldo Carlos da Silva, José Mariano de Souza e Terezinha Rosa de Souza. Parabéns a todos! E o SSPTV de hoje vai terminando agora. Não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou de volta com mais um programa para você e muita informação. Até lá!